Fala aí, pessoal, beleza? Teve um inscrito aí que é estudante aí que me fez uma pergunta aí sobre reguladores, né? E sobre a margem, né, de trabalho desses reguladores da família 78. E nós temos os reguladores 7805, 06, 7808, 09 e aí por diante até 24 volts. Na família 79 são os reguladores negativos, certo? A mesma coisa, só que a gente tem um 79, ao invés de ser regular positivo, se regula tensões negativas. E o que acontece? Ele perguntou sobre tensão de trabalho, porque ele tem um transformador lá que ele quer aproveitar o transformador, então tem tensões de 35, tem tensões de 24, se eu não me engano. Eu procurei aqui nos comentários, olha, cadê o comentário? Não tá aqui. Por quê? Porque o YouTube ele tá com uma pancada em relação aos comentários. Se eu der uma atualizada aqui, eu não consigo ver. Às vezes eu chego no smartphone e eu consigo ver. Às vezes eu vejo assim, lá, às vezes não vejo aqui. Tá uma confusão danada porque estão mexendo nesse negócio de comentários já tem mais de um mês e por isso que às vezes eu não respondo determinados inscritos porque eu não vejo o comentário. Então, quando eu não conseguir responder, vocês tentam escrever aí a pergunta de vocês de novo, porque tá uma bagunça danada isso aqui. Mas vamos lá. Os reguladores, né? O regulador nada mais é do que ele tem as partes de amplificação de erro, ele tem amplificadores operacionais, né? Um circuitinho completo que tem dentro. A tensão dele varia, né? De um para outro para regular. A gente tem uma entrada aqui num regulador de 5 volts a 18 volts. São os reguladores, não é tensão de alimentação. É de 35 volts, tá ok? E o de 24 é 40 volts de entrada, então ele vai regular dos 40 ele vai cair para 24 volts e o dos 5 aos 18 de 35 até o regulador que você for usar, ou de 5 volts, ou de 18, ou de 6, tá ok? Só que acontece com esses reguladores é o seguinte: quanto maior a tensão que tu coloca, mais ele esquenta, certo? Então ele regula 1 ampere, né? Contínuo, e de pico 2.2. Só que acontece o seguinte, eu já andei queimando muito o regulador na época que eu era moleque, e eu não tinha acesso a isso aqui que vocês têm hoje, que é o datasheet do componente. Então queimei muito o regulador. Também queimei muito. Até hoje eu queimo algumas coisas na bancada. É normal, acontece. A gente vai fazendo um projeto, esquece ou calcula errado, ou às vezes a gente vai tentar tirar o máximo do componente, ele explode na cara, ou pega fogo, torra resistor, é normal. Então aqui o que acontece? A margem de segurança que eu dou para vocês utilizarem esses reguladores aqui é de entrada de no máximo 24 volts, tá ok? 24 a 30, não coloca 35 não, deixa por 30 volts, tá ok, tá bom. Ele vai funcionar perfeito, vai regular legal. Então a gente tem aqui a tabela aqui de todos eles, né? A gente tem uma perda aqui, ó, mínimo, ó, no regulador de 9 a gente tem um mínimo aqui de 8,65. Típico é o 9, né? Então no máximo ele vai dar 9, máximo aqui que ele pode dar 9,35. Mas ele dá 8 e tem uma perda, se você for botar um multímetro, você vai ver que tem uma perdazinha na saída dele, é normal, mas é o que ele regula. Deixa eu baixar mais pra cá pra ver se eu encontro o esqueminha dele aqui. Acho que eu não vou encontrar não. Peguei esse datasheet da FireShield aqui, ele tem as curvas aqui deles. Vocês podem dar uma olhadinha depois. Aqui é o esqueminha de entrada dele, ó. Input no pino 1, capacitorzinho aqui de 0,33 para tirar um harmônicozinho, uma interferência, qualquer que seja. Na saída é bom colocar também 0,1 micro. Pode ser um poliésterzinho. Tem aqui um esqueminha de ligação deles. Você pode dar uma olhada.
E tem um cálculo aqui para se fazer, para calcular a resistência. Aqui na entrada, aqui na saída dele aqui, vocês podem colocar um diodo, um Zener. Por exemplo, ele de 5 volts, você coloca um diodo Zener de 5,6, 6 volts. Porque se esse cara aqui entrar em curto, a tensão dele que vai vir para cá, maior do que os 5,6 ou 6 volts, vai pegar, o Zener vai pegar isso aqui e vai jogar para terra. E você vai proteger o teu circuito para cá. Certo? Eu nunca peguei esse cara aqui explodido, não. Ah, esfumaçou, dificilmente eu pego. É muito difícil. Mas eu já peguei ele em curto, eu já peguei ele não dando a tensão correta. Acontece muito. E em alguns aparelhos, quando vocês forem abrir outros equipamentos, você não vai encontrar ele. Você vai encontrar um Type 41, você vai encontrar um Type 42 fazendo alimentação de circuito, né, em circuito discreto, né, do tipo com Zener, né, regulando com um resistorzinho, tem que calcular, né, porque esse cara aqui não suporta a tensão de 80 volts, então você tem que usar um circuito discreto para poder fazer a alimentação interna de um aparelho que vai pegar uma tensão de uma fonte mais alta, tipo 40 volts, 45, e cair essa tensão, por exemplo, para 15 volts, como eu já peguei em algumas caixas amplificadas. Tem que fazer mais 15 menos 15, não dá para botar um regulador. O cara faz, ele bota um circuitinho discreto que funciona da mesma forma. Só que ele frita também, esquenta para burro, né? Mas funciona, tá ok? Então tá aí, a tensão de trabalho que eu aconselho desse cara aqui é de 24 volts, tá? Não ultrapasse, porque ele vai dar pau depois com o tempo. Ele vai funcionar, vai funcionar, mas vai dar pau depois com o tempo. Ok? Principalmente se for um regulador que você compra na lojinha de eletrônica, normalmente tem uns aí que são meio safados e ele não funciona direito. Ou ele não regula, ou ele faz corte, né? Você não tem tensão nenhuma na saída, ou ele vai já não tem tensão porque ele já queimou mesmo, porque você botou o limite, porque o certo é ele funcionar aqui. Se o fabricante diz que isso aqui funciona desse jeito, ele tem que funcionar. Mas eu já peguei casos que não funciona. Tá ok? Aquele abraço.